A aliança terapêutica é a base para a construção de uma relação de confiança. Na abordagem centrada na pessoa, nós trabalhamos aí com 3 posturas terapêuticas que viabiliza a construção dessa aliança terapêutica. Que essas 3 posturas utilizadas na abordagem, elas também darão possibilidade para que o cliente desenvolva essas posturas nas suas relações para fora da relação terapêutica, ou seja, para fora do consultório, que é a aceitação positiva e incondicional, a compreensão empática e a autenticidade. Então, se a gente pensa nessas 3 posturas e como que elas funcionam, a gente consegue, como que ela se dá na prática, né? A gente consegue dialogar um pouco como que a relação terapêutica se constrói por meio do psicólogo que trabalha com abordagem centrada na pessoa. Nesse vídeo eu venho fazer uma conversa mais específica com vocês para falar da aliança terapêutica no atendimento com adolescente. O atendimento com adolescente ele se faz de uma forma um pouco mais singular do que o atendimento com adultos, no que tange o vínculo terapêutico. Eu vejo que o vínculo com o adolescente, ele se faz muito mais importante, não estou dizendo que não seja importante o vínculo com o adulto, mas ele é aí um dos primeiros passos que vão ter que ser construídos imprescindivelmente no início já de uma relação, porque é uma grande chance que, se você não tem muito sucesso na construção desse vínculo já no primeiro atendimento, o adolescente ele pode se fechar na relação com você, e isso vai demorar mais para que você e ele possam construir uma relação de expansão, de abertura, para que você possa compreendê-lo melhor, né? E ele possa confiar em você, no trabalho que você vai fazer com ele. O adolescente, de maneira geral, geralmente não é ele que vem para a psicoterapia por espontaneidade, né? São os pais que marcam. Isso não quer dizer que não acontece que alguns adolescentes possam pedir para os pais que precisam de um psicólogo. Isso já aconteceu várias vezes comigo, de eu receber adolescentes em que os pais me fazem um comunicado dizendo que o filho foi pedir atendimento e por isso ele estava ali para agendar uma consulta, né? Mas, de modo geral, é muito comum esse adolescente chegar porque são os pais que reconhecem que tem ali alguma problemática que precisa ser resolvida e os pais não estão sabendo fazer para resolver. Às vezes é a escola que aponta que tem algo que elucidou na escola, que apareceu lá nas relações escolares, que os pais são comunicados para que possam pedir a ajuda de um profissional. A pensar nessa ideia que quando o adolescente vem para a psicoterapia muito mais encaminhado pelos pais ou pela escola ou por uma outra instituição, que não seja por uma vontade própria, a gente tem aqui um ponto para olhar com bastante cuidado. Isso não quer dizer que quando ele vem por conta própria, porque ele pediu, a gente também não vai ter que olhar. Mas o que eu quero dizer é que o adolescente, quando ele vem para a psicoterapia, ele traz com eles, alguns deles, uma resistência por estar ali. E é bem curioso porque essa resistência, ela não é na direção do terapeuta, embora alguns terapeutas entendam que seja isso. E aí eles encontram dificuldade para poder criar essa aliança. O adolescente, ele entende que se ele ficar quieto, ele não falar, ele não se posicionar, ele se fechar, ele está tendo a oportunidade de responder para os pais aquilo que ele não está conseguindo responder em casa. Eles acabam entrando numa certa rivalidade com os pais, né? Num jogo de força, por eles não quererem estar ali, ou por eles, na verdade, não admitirem estar ali, porque o adolescente ele está naquele momento de construção de identidade, né? Ele está no momento de ele poder construir as suas ideias sobre as coisas, sobre o mundo, sobre as relações, e para ele é muito doloroso
quando a família não o compreende, quando a família imposiciona um modo de pensar, um modo de ser, o que ele deve fazer e o que ele não deve. Não que os pais não precisam estar presentes, mas às vezes os pais não abrem espaço para dialogar com esse adolescente, para olhar a necessidade dele. Então, esse adolescente, ele vem um pouco fechado para a terapia. Mas aquele que também solicitou atendimento, é comum ele chegar também fechado. Por quê? Na adolescência existe uma característica muito ímpar, isso eu tenho notado bastante, que é essa construção de identidade que vai se fazer agora para um mundo muito maior de fora do que de dentro, o mundo de casa. Ele está construindo uma rede de significado das ideias sobre o mundo e descobrindo situações que às vezes eles ficam sem saber o que fazer com aquilo tudo, eles vão se fechando. Né? Então, quando ele vem para a terapia, o teu papel na construção desse vínculo, eu vejo isso assim bastante importante, o que eu vou dizer para você, é você poder se comunicar com esse adolescente a partir da linguagem dele. Fale com ele procurando se aproximar da realidade dele. Exemplo, se você está diante de um adolescente que gosta bastante de fazer jogos, de participar de jogos na internet, de estar com os amigos por esses jogos, né? Procure se apropriar dessa linguagem para poder conversar com ele. Mas é claro que isso vai acontecer quando vocês já tiverem feito algumas sessões, mas já no primeiro encontro, quando você recebe ele e ele chega fechadinho, né, e não sabe muito, não fala quase nada, geralmente você pode dizer para ele, né, você se apresenta, você diz que você é o profissional que vai acompanhá-lo, pergunta se os pais, se ele sabe por que ele está ali, se os pais comunicaram, tenta fazer essa primeira entrada de um jeito mais curioso para conhecer quem ele é. E trabalhe nesse primeiro momento com esse adolescente até que o vínculo seja construído e solidificado com clarificação de conteúdo. A clarificação de conteúdo vai te dando aí um aporte de abertura do campo perceptivo do adolescente e ele vai podendo falar, ele vai tendo um sentimento de que você está acolhendo as coisas que ele está te dizendo e que você, enquanto profissional, não está ali para julgá-lo. Você está ali para compreender a situação que ele vive e aquilo que ele está vivendo e ele não sabe resolver. Você está ali com ele como um aliado, como alguém que está interessado na história dele, em escutar o que ele tem para te dizer. Então, é comum de que nesse primeiro contato, esse adolescente ele possa vir muito tímido, fechado, trancado, não querendo muito falar com você. E aí você pode até dizer para ele, pois é, né, é estranho eu e você aqui, eu não sei como é que tá sendo para você aí sentado nessa cadeira, olhando para mim agora, nós não nos conhecemos, esse é o nosso primeiro encontro. E eu imagino o quanto essa situação deva ser um pouco desagradável para você ter que falar de você para mim, eu que sou uma pessoa que você não conhece. Quando a gente fala assim, a gente dá a oportunidade para quebrar o gelo, né? Para dizer para aquela pessoa que estamos aqui de igual para igual, de você poder dizer, pois é, eu não te conheço, queria muito te conhecer, você quer falar um pouco de você? Então você vai dando abertura na tua fala, aceitando principalmente aquele primeiro momento, que é aquela primeira consulta, o primeiro atendimento, que ele está totalmente fechado. Não coloque numa situação encurralada, que às vezes eu vejo que alguns profissionais fazem, de já querer preencher uma ficha no primeiro encontro, já querer fazer um monte de pergunta. Não faça nada disso. Se você fizer isso, você tem uma grande chance de perder a oportunidade, você acaba perdendo a oportunidade de já começar a construção do vínculo no primeiro encontro. Porque o que acontece? Se o adolescente não se sente confortável com você, no próximo encontro, ele pode com certeza criar aí algumas amarras, um pé de guerra, dizendo, eu não quero mais ir lá, eu não quero ir naquele psicólogo. E se ele for, se ele vier contrariado, ele tende a se fechar ainda mais.
E aí, muitas vezes, o terapeuta vai pensar que aquele fechamento que vem fazendo de sessão a sessão é alguma relação com ele, é algo com ele. Uma parte disso porque você não está tendo manejo para poder dialogar de uma forma mais aceitadora e empática, tentando capturar ali devagarinho, não tenha pressa nesse primeiro momento. E ele pode se fechar, ele pode realmente, um pouquinho de abertura que ele estava construindo com você, ele nota que você é mais um, né, que está ali querendo bisbilhotar a vida dele, que está ali querendo investigar a vida dele para de repente depois ir lá contar para o pai ou para a mãe. Então, esse primeiro momento ele precisa ser bastante cuidadoso. Eu sempre costumo dizer para o adolescente que, olha, essa nossa conversa aqui é minha e sua, o seu pai e a sua mãe passaram por aqui, nós já conversamos, desculpa, e algumas coisas entre eu e eles, nós conversamos sobre alguns conteúdos aí, algumas preocupações. Mas eu gostaria de te dizer que todo o material que eu e você aqui dialogar, tudo que você me disser, vai ficar aqui entre nós. A não ser que depois você queira que eu vá conversar com seus pais sobre alguma coisa específica que você não está conseguindo falar. Mas aí fica a teu critério. E aí, no momento que você fala isso para o adolescente, você dá mais um passo na direção dele, sabe? Você está mostrando para ele que você está ali, disponível para ouvi-lo, não para julgar, não para apontar a falha, o erro, porque às vezes é assim que os pais chegam, né? Me ajuda a corrigir, o comportamento tá demais, ele fica muito tempo só no quarto, ele não quer estudar, a gente já não conversa mais, ele tá muito estranho. Tem algumas queixas assim que chegam, né? Dos pais. Então a gente precisa, a gente pega tudo isso dos pais com muito respeito, a gente não ignora, mas pra gente o mais importante nesse primeiro momento é poder criar essa aliança, é poder criar essa relação de confiança, que depois esse material que os pais trouxeram, como sendo aí a demanda, isso vai aparecer no discurso do adolescente, não tenha dúvida, ele vai trazer. E geralmente ele vai trazer numa profundidade que nem os pais tinham noção que era daquele jeito. Porque de modo geral os pais não conseguem, muitos deles, ter habilidade para poder conversar com seus filhos. Então, no atendimento terapêutico, a aliança, no atendimento terapêutico com adolescente, a aliança ela é aí um ponto importante para que você tenha uma relação de sucesso com seu adolescente. Sem ela, com certeza, você tende a fracassar e aí depois você pensa que você é que não está dando jeito de atender adolescente porque são todos iguais e não funciona assim. É claro que vão existir adolescentes que são bastante resistentes, daí tem uma dinâmica que vai para além da construção do vínculo, que a gente vai precisar ter mais paciência, poder entender isso, mas o vínculo é o primeiro passo para você e esse adolescente entrar aí nesse universo da psique dele, para que você possa acessar esse lugar que por vezes mostra-se tão secreto, tão privativo, né, que o adolescente se fecha. Ok? Olha, eu penso que de alguma maneira eu trouxe aqui algumas questões para vocês. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, depois a gente pode conversar em outro momento. Vocês podem escrever, me mandar um WhatsApp, me mandar um e-mail e fico aberta caso precise voltar aqui para aprofundar mais essa conversa, entendendo que estava aqui cuidando do tempo para não passar muito, para não me prolongar, ok? Um forte abraço para quem aqui foi meu aluno, eu não sei quem de vocês está assistindo esse vídeo, eu digo que de coração sinto muita saudade, tá? Desejo sucesso na caminhada de vocês. E hoje a gente pode se encontrar no Instagram, tenho estado bastante por lá. Então, se alguns de vocês quiserem se aproximar um pouco mais, estarei por lá, tá? Tem o WhatsApp. É isso. Grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau.